Esther, capítulo 3. Faremos a leitura de todo este capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: Essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Convido o nosso irmão, o presbítero João Divino, que nos conduza a Deus, pedindo assim a direção para a exposição da sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai eterno,
Te louvamos e te agradecemos por este momento tão precioso que o Senhor nos dá de poder retornar à tua casa aqui com os irmãos, poder mais uma vez poder te adorar em espírito e em verdade. Nesta noite, Senhor Deus, obrigado por nos dar a oportunidade de poder louvar o teu nome, por poder ouvir o Senhor falar conosco através da tua palavra. Esteja usando o teu servo, o pastor Tiago, mais uma vez como instrumento nas tuas mãos, e prepara, Senhor Deus, os seus lábios para falar do Senhor, e prepara nossa mente e nosso coração para receber mais uma porção da tua palavra, em nome de Jesus, amém. John Newton foi um pastor anglicano que viveu no século XVII, início do século XVIII, mas antes de tornar-se um pastor, ele tinha um ofício sombrio e cruel. Ele era traficante de escravos. Durante uma das suas viagens, levando consigo alguns escravos no navio, uma grande tempestade se instalou no mar. E John Newton precisou guiar a embarcação em meio a essa tempestade. Foi então que ele se sentiu tão frágil, tão desamparado, que concluiu que somente a graça de Deus poderia salvá-los naquele momento. E incentivado por este acontecimento e pelo livro que há pouco havia lido, Imitação de Cristo, de Thomas Kempis, ele resolveu dizer não mais ao tráfico de escravos. Ele tornou-se um cristão e mais tarde um pastor. Ele compôs aquela famosa música que chamamos de Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça. Segundo relatos históricos, a melodia desta canção é uma antiga canção que Newton ouviu os escravos cantando, e era a canção da lamentação que os escravos negros cantavam na África Ocidental. Newton, de traficante de escravos, vai se posicionar como um importante defensor da causa abolicionista, influenciando o líder do movimento abolicionista do tráfico negreiro na Inglaterra, William Wilberforce. Ele foi um dos responsáveis por abolir o tráfico negreiro na Inglaterra. Tal como Newton, haverá uma hora em que você precisará tomar uma decisão e se posicionar como um verdadeiro cristão e dizer também não mais. Esse é o tema da pregação de hoje. Não mais, assumindo a nossa verdadeira identidade cristã. Meus irmãos, não é fácil ser crente neste mundo. Não é fácil ser crente no mundo em que nós vivemos. No último sábado, dia 8 de julho, a Holanda deu o título de Miss Holanda a um homem. Pasmem, é isso mesmo. Segundo eles, não se trata de um homem, mas sim de uma mulher trans chamada Rick Valerie Collet, que aos 22 anos se torna a primeira mulher trans, entre aspas, a vencer o prêmio no país. E será também a primeira que irá representar a Holanda no concurso de Miss Universo deste ano, que ocorrerá em El Salvador. Tais eventos só mostram o quanto é difícil para o crente viver neste mundo, no contexto, conforme Emílio Garofalo diz, na casa da Pérsia. Ele se refere à casa da Pérsia como o mundo no qual nós estamos inseridos. O grande problema não é que tais práticas ocorram no mundo em que nós vivemos. Isso é comum ao mundo, traz valores que são contrários à nossa fé cristã. Mas o que me causa estranheza e repulsa é ver crentes apoiando e defendendo as causas deste mundo caído. O cantor que se intitula cantor gospel, Leonardo Gonçalves, cantou no último mês, no mês de junho, na igreja gay Cidade Refúgio em São Paulo. Esse mês que é para eles chamado de o mês do orgulho gay. E na ocasião ele lamenta não ter aceitado o convite antes e disse mais, ele disse que não representa os evangélicos da atualidade. E de fato ele não nos representa, mas ele julga louvar o nome do Senhor com a sua música, com os seus hinos, com os seus louvores, que são belos hinos, que são boas músicas, boas letras e boas melodias, mas ele julga louvar ao Senhor desobedecendo os mandamentos tão claros na Escritura, na Palavra de Deus. E assim segue o meio evangélico dos dias atuais. As pessoas começam primeiro se conformando com o mundo e depois elas passam a assimilar alguns valores que são próprios deste mundo e quando menos esperar, elas acabam perdendo a sua identidade cristã.
Leonardo Gonçalves já perdeu a sua identidade cristã. E muitos dos nossos dias que têm apoiado, que têm assimilado os valores do mundo, também têm perdido a sua identidade cristã. Mas chegará um tempo em que você terá que se posicionar, que você terá que assumir os riscos, e quando formos afetados, forçados a fazer algo contra os valores da fé cristã que nós julgamos crer e defender e seguir, nós precisaremos nos posicionar e dizer não mais. Não mais ao mundo, não mais aos valores do mundo, não mais aos princípios que o mundo defende, não mais à influência do mundo sobre nós, para assumirmos a nossa verdadeira identidade como servos de Deus, como cristãos salvos pela graça de Deus. E é exatamente isso que vai acontecer aqui no capítulo 3 com Mordecai. Ele que escondia sua identidade, que também ensinava a Esther, Hadassah, que escondesse a sua identidade como povo de Deus, agora ele vai se posicionar e vai dizer não mais. Ele vai fazer frente à ordem de se curvar diante de um homem e vai se posicionar como pertencente ao povo de Deus. Para nós entendermos um pouquinho o que se passa no livro de Esther, nós precisamos entender o contexto no qual essa obra foi narrada e a história que ela passa a descrever. O povo de Deus havia se esquecido do Senhor, havia se esquecido das suas leis, havia deixado a adoração verdadeira a Deus para se prostrar diante dos ídolos de Baal, e os seus cultos eram apenas ritos formais, mas no qual não estava o coração do povo. Eles observavam os mandamentos, eles observavam os ritos litúrgicos, mas o coração do povo estava longe de Deus. E por isso, Deus castigou o povo, e conforme nós lemos no livro do profeta Jeremias, capítulo 25, esse povo foi submetido ao poder de Nabucodonosor, que subjugou essa nação, que destruiu Jerusalém, que destruiu o templo e levou alguns do povo cativos para a Babilônia. Isso aconteceu no ano de 586 a.C. Mais tarde, depois de quase 7 décadas, Deus vai permitir que um novo império se estabeleça, o Império Persa ou o Medo-Persa. E Ciro, então, é decretado aqui para que permita que os judeus voltem às suas terras e reconstruam o templo ao Senhor, e reconstruam a cidade de Jerusalém. Isso está no segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23. Porém, primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de ele edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então nós vemos que a profecia se cumpre, alguns voltam para Jerusalém, alguns tentam reconstruir o templo, e depois, no período de outro rei, de Artaxerxes, mais uma força vem ajudá-los, é o período de Esdras e Neemias. Depois de Ciro você tem Dario, e depois de Dario você tem Xerxes, que é o rei da nossa história, ou o rei Assuero, conforme nós lemos. É aquele rei que travou a batalha contra os gregos, a batalha das Termópilas. Se você já assistiu o filme 300, você vai se lembrar daquele rei. Este é o rei da nossa história, é o rei do qual nós estamos falando. Agora, o fato é que nem todos os judeus voltaram, nem todos quiseram sair do cativeiro. E por que não? Porque eles se acostumaram à vida no cativeiro. Aquela geração, provavelmente, a primeira geração que havia sido levada cativa, morreu. E os que aqui estão, nasceram já no cativeiro. E eles já assimilaram o modo de viver na Pérsia. Eles já se acostumaram com o modo de vida dos caldeus. Eles já se habituaram com as práticas, ainda que eram chamados de povo de Deus, eles já se acostumaram a viver na Pérsia. Eles ficaram confortáveis em suas casas, ali no reino da Pérsia, eles ficaram tranquilos porque eles já estavam habituados.
Eles não queriam mais sair da zona de conforto no qual eles estavam, fazer uma longa viagem de volta a Jerusalém, ter que reconstruir sua casa tudo de novo, ter que recomeçar tudo de novo. Não, eu estou bem aqui, eu vou ficar aqui. Alguns já haviam assimilado o modo de vida da Pérsia. E de fato isso aconteceu, como nós vemos com Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da versão da Bíblia que você lê. E também aconteceu com Hadassa. Hadassa era o seu nome hebraico, chamado Murta, mas ela tinha também o nome persa, que era chamada de Ester, que significa estrela, uma referência a Estar, uma deusa, deusa da lua do Império Persa. E Mordecai era uma referência a Mardoqueu ou Marduk, o rei, que também, um deus que também era um deus venerado pela nação persa. Então você percebe que pelos nomes, pelo modo de vida e pelo contexto e o comportamento tanto de Ester quanto de Mordecai, eles já estavam habituados a viver ali. Eles já se conformaram em viver no mundo da Pérsia, eles já assimilaram o modo de vida da Pérsia e eles esconderam a sua identidade. Mordecai havia instruído a Ester que quando ela estivesse na presença do rei, no concurso ao qual ela concorreu e ganhou e se tornou então a rainha, que ela não revelasse a que povo ela pertencia. Isso está lá no capítulo 2, versículo 10. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. E também no versículo 20, Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Mordecai era primo de Ester, ele a criara como a sua filha, e ela ouvia e atendia aí ao seu chamado e às suas instruções. Num contexto geral, para que os irmãos tenham uma visão geral do livro de Ester, esse livro, meus irmãos, mostra um rei impiedoso, um rei orgulhoso que era chamado de o rei dos reis, ou gostava de ser chamado assim. Esse rei é o rei Assuero, ou rei Xerxes I. Um homem mau também havia neste reino, que é chamado de Amã, e ele começa a aparecer aqui no capítulo 3. E a trama deste livro, do livro de Ester, ocorre diante de um decreto que iria exterminar todo o povo judeu espalhado pelas 127 províncias do reino da Pérsia. Um decreto que foi forjado, conforme nós lemos, para que os judeus fossem eliminados, fossem exterminados, fossem mortos em todo o território pérsia. E a extensão territorial era vastíssima. Foi um dos maiores impérios do Oriente. Ele governou desde a Babilônia, o Egito, os reinos da Lídia, Fenícia, Síria, Palestina e também as regiões gregas da Ásia Menor e parte da Índia. E ele usava um sistema de governo avançado para a época, que era por meio dos sátrapas. Homens de confiança do rei se colocavam nessas províncias e prestavam contas ao rei Assuero. Há um detalhe interessante que geralmente nós mencionamos, que o nome de Deus não aparece no livro de Ester. Mas o fato de o nome de Deus não aparecer no livro de Ester não significa que a presença de Deus não está ali. A cada letra, a cada capítulo, a cada linha, você vê a divina providência, a divina mão do Senhor agindo e conduzindo essa história. É uma história de libertação, uma história de justiça, uma história em que Deus se coloca diante do seu povo para libertá-lo, usando homens, pecadores como eu e você, para que os atos da divina providência se cumpram e assim o povo seja liberto da destruição e da morte, conforme havia proposto Amã. Segundo o comentarista Doug, um dos propósitos do livro de Ester é mostrar que Deus está constantemente operando neste mundo. Não apenas no mundo da Pérsia, mas neste mundo atual no qual nós estamos vivendo. Deus está constantemente operando neste mundo. É isso que o livro de Ester vai nos ensinar. E o governo, a direção final do curso de toda a história está sempre nas mãos do Senhor. Ele quem dirige, quem rege e quem conduz toda a história para o seu
determinado fim. E ao longo da história do povo de Deus e da nossa história, nós podemos experimentar a sua provisão, a sua providência e o seu cuidado sobre nós. Meus irmãos, haverá um tempo em que nós precisaremos nos posicionar. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ser morno, ou você é quente, ou você é frio. Porque quando você é morno, Deus está a ponto de vomitar-te, conforme nós lemos a igreja de Laodiceia. Mas aqui, meus irmãos, você vai precisar uma hora tomar uma atitude a qual Mordecai tomou. De fato, ele havia se conformado. De fato, ele havia assimilado o modo de vida da Pérsia. De fato, ele havia até perdido a sua identidade e ensinado a sua filha, que ele criou como sua filha, sua prima, para que ela escondesse a sua verdadeira identidade. Mas chegou um momento em que ele precisou se posicionar. De fato, não é fácil nós, como servos de Deus, viver neste mundo da Pérsia. Há muitos desafios para o cristão neste mundo no qual nós estamos inseridos, e tudo aquilo que ele defende, todos os seus valores, e nós como cristãos precisamos nos posicionar e dizer não mais a este mundo, para seguir verdadeiramente a Cristo como nosso Rei, como nosso Senhor, como nosso Salvador. A primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração é que nós precisamos manter a nossa identidade cristã em um mundo hostil ao cristianismo e os seus valores. Você precisa manter a sua identidade cristã em um mundo que é hostil ao cristianismo e seus valores. Eu quero que você acompanhe mais uma vez e mantenha a sua Bíblia aberta em Esther capítulo 3. Veja como Mordecai reage depois que Amã é colocado como o príncipe mais nobre da Pérsia. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Quando nós olhamos para Mordecai, nós nos lembramos de outros jovens que foram levados cativos para a Babilônia. Essa atitude de Mordecai nos faz lembrar de 3 jovens amigos de Daniel. Se lembram deles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles também foram instruídos a se curvarem, não diante de um homem, mas diante de um ídolo, diante de uma estátua. Mas eles se posicionaram. Eles escolheram não dobrarem os seus joelhos diante deste ídolo, ainda que isso lhe custasse a vida. Chegou o momento em que Mordecai também vai se posicionar. Ele vai fazer frente e oposição a essa ordem real, a essa ordem imperial. Ele não vai se curvar diante de Amã, filho de Amedata, o Agagita. Se você observar o final do capítulo 2, Mordecai descobre uma conspiração contra o rei. Alguns dos seus servos, os seus eunucos, Bigtã e Teres, eles se indignaram contra o rei e planejaram matá-lo. E Mordecai, descobrindo essa trama, falou a Esther, que declarou em nome de Mordecai que havia uma trama contra a vida do rei da parte dos seus súditos. Então o rei tomou as devidas providências, investigou, e esses homens foram pendurados numa forca, e assim a vida do rei foi salva por intermédio de Mordecai. Mas o rei se esqueceu deste feito tão nobre de Mordecai. Pelo menos até este momento ele não se lembrou. Em lugar de honrar a Mordecai, ele vai honrar a Amã. Amã é honrado, ele é exaltado, e o rei Assuero coloca acima de todos e pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ele era o queridinho do rei. Ele ordenou que todos se prostrassem quando Amã passasse. Só que havia um homem que não se prostrava, porque ele escolheu não se curvar diante de um homem, apenas diante de Deus. Mordecai, então, ele vai revelar a sua verdadeira identidade. Olha o versículo 3. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgredis as ordens do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isto, dia após dia,
E não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque lhes tinha declarado que era judeu. Até aqui ele ficava ali na porta do palácio e se comunicava com os eunucos do rei, com a rainha Ester, mas ele não havia declarado a que povo ele pertencia. Mas isso, dia após dia, Amã passando e ele não se curvando, as pessoas começaram a reparar naquilo. E perguntaram a ele: olha, por que você não se curva? Por que você não obedece à ordem real de se curvar diante deste príncipe que Assuero constituiu em todo o Império Persa? Amã não dava ouvidos e eles queriam saber o motivo. Eles queriam ver se Amã ia sustentar a sua palavra ou a sua confissão de continuar não se curvando diante de Amã. Se Mordecai iria sustentar a sua palavra de não se curvar diante de Amã. E ele então havia declarado que era judeu. Vendo Amã contando, o povo contou a Amã que ele não se curvava, você vai ver agora a reação de Amã aqui, o que causou em Amã este ato de Mordecai. Acompanhe o versículo 5. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Percebam, meus irmãos, o ódio de Amã não é apenas restrito a Mordecai. Ele não se dá por satisfeito apenas em agir contra Mordecai. Ele propõe no seu coração agir contra todo um povo, contra toda uma nação, porque ele achou pouco destruir apenas Amã. Ele procurou destruir meios para destruir todos os judeus. Agora, a pergunta é: por que tanto ódio no coração de Amã? Qual é o motivo desta rixa e desta queixa de Amã e Mordecai e de Mordecai contra Amã? Talvez Mordecai não tinha restrições em se curvar diante do rei Assuero, mas ele jamais se curvaria diante de Amã. E qual é a questão envolvida aqui neste caso? É uma questão bem antiga, e para você entender a razão pela qual ele não se curva diante de Amã, é pelo simples fato de que ele é um agagita, um descendente de Agag. Mas a história começa antes do texto que nós lemos em 1 Samuel capítulo 15. Começa lá em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8, quando Israel vai pelejar contra os amalequitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Essa história é antiga, é bem antes de Amã, o agagita, e é bem antes de Mordecai. Mordecai, assim como Saul, era descendente da tribo de Benjamim, pertencia à tribo de Benjamim. E Amã era
um agagita ou descendente de Agag. Saul teve essa responsabilidade de cumprir a palavra de Deus, de exterminar todos os habitantes de Amaleque, toda a descendência dos amalequitas. Mas ele poupou o rei, ele poupou alguns animais e poupou alguns dentre o povo. E o pecado de Saul, a incompetência de Saul em obedecer à lei do Senhor, trouxe consequências mais tarde ao povo de Israel, porque um descendente de Agag vai se levantar para atentar contra a vida do povo de Deus. E é essa tensão que existe entre os dois. Provavelmente ele sabia da história dos seus antepassados, ele sabia das guerras e das batalhas travadas entre Israel e os amalequitas. Eles eram inimigos de gerações a gerações, eles eram inimigos, e essa rivalidade vai agora chegar até a casa da Pérsia. E por isso Amã não fica apenas satisfeito em matar apenas a Mordecai, mas ele quer exterminar todo o povo de Israel, toda a nação de Israel. Essa tensão entre Amã e Mordecai é apenas uma parcela de uma guerra cósmica na qual nós também estamos inseridos. É apenas uma parcela de uma guerra que não ocorre contra a carne e o sangue, conforme nós lemos quando Paulo escreve a Efésios, porque ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós sabemos que o nosso Salvador veio dos judeus. Agora Israel, o Satanás está a todo custo tentando destruir o povo de Deus para anular os feitos do Senhor, mas o Senhor é Senhor da história. Ele é o Deus poderoso, Ele vai preservar a nação para que o descendente, o filho de Davi, surja como o salvador do seu povo e faça restauração entre os eleitos de Deus e o seu Deus. Amã é como um emissário de Satanás. Ele queria a morte de todos os judeus, queria eliminar todos os judeus da face da terra, como foi visto no domingo anterior. Nós vemos que o povo de Deus está sendo perseguido hoje, nos dias atuais. Há países em que os cristãos estão sendo perseguidos e mortos simplesmente por se declararem cristão, simplesmente por se declararem pertencente a Deus, ao povo de Deus. E por isso o povo de Deus, a igreja, está sendo perseguida e morta. Muitos crentes sobre a terra estão sendo perseguidos e não podem exercer a sua fé livremente. Mas neste mundo caído você precisa se posicionar como Mordecai e resistir firme, pois ainda que a igreja sofra perseguição, angústias e morte, eles jamais conseguirão exterminar de uma vez por todas aqueles que pertencem a Deus, porque é Deus quem nos sustenta, é Deus quem cuida da sua igreja, é Deus quem cuida do seu povo. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vamos aprender que nós, servos de Deus, vivemos em oposição ao mundo e aos seus valores, e é por isso que o mundo nos odeia. Observe o versículo 7, no qual nós vamos ver que Amã vai determinar por sorte o dia designado para a morte dos judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o Pur. O Pur são sortes, lançou sortes perante Amã, para que determinasse o dia da morte, do extermínio dos judeus. Então lançou o Pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até ao 12º, que é o mês de Adar. Isso aconteceu no primeiro mês, e a sorte para exterminar todo o povo de Deus foi no 12º mês. Deus teria tempo suficiente para mudar toda a história e assim fazer com que o seu povo fosse liberto desse plano maligno de Amã. Só que Amã não conseguiria executar o seu plano maléfico sozinho. Ele precisava da ordem do rei, ele precisava da instrução e do decreto real para que seu plano se concretizasse. Então ele vai até Assuero pedir para que Assuero então exterminasse ou fizesse um decreto para exterminar o povo de Israel. Então disse Amã, versículo 8, ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino,
um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Percebam que Assuero não se preocupa muito com as questões que são levantadas. Ele não vai investigar qual é a causa desse povo. Ele não vai investigar a rebeldia que ele está falando aqui em relação aos judeus. Ele não vai observar e nem querer saber quais são as leis que esse povo está desobedecendo do Império Persa, ou quais são as leis que eles seguem que são contrárias. É um rei que faz pouco caso de uma nação inteira. É um rei que faz pouco caso das pessoas ou da vida das pessoas. É um rei que pensa apenas em si mesmo. É um rei que pensa apenas nos seus próprios interesses, e pouco se importa com uma pessoa, e pouco se importa com uma nação inteira espalhada por todo o seu vasto império. E a proposta é lançada e o rei simplesmente concorda. Nós não vemos nenhum tipo de questionamento aqui sendo feito a Amã. Ele apenas concorda, tira o seu anel, no qual tinha o selo que apontava para o decreto real, e entrega a Amã. Amã tinha tanto desejo de exterminar esse povo, o povo de Israel, que ele estava propondo em seu coração pagar um grande valor aos tesouros reais, uma quantia aqui enorme. Ele propõe pesar 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Mas o rei tinha muito dinheiro. Ele diz: olha, seja para você essa prata, e seja teu também esse povo, e faça desse povo o que melhor te parecer. Só que esse povo não pertencia ao rei Assuero. Esse povo pertencia a Deus. Esse povo era o povo de Deus, e ninguém pode decretar alguma coisa contra Deus que Deus já não tinha determinado, porque a última palavra sempre é do Senhor. A última palavra sempre é do Senhor. Eles não estavam mexendo com um povo qualquer, mas era o povo de Deus, o povo escolhido, a nação e os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, de quem procederia o Cristo, o Salvador de toda a terra. E Deus tinha planos diferentes dos planos de Amã e de Assuero. Amã de fato queria eliminar não apenas Mordecai, mas todo o povo, simplesmente porque ele não aceitou curvar-se diante de Amã e prestar-lhe a devida reverência. Mas ele estava disposto a eliminar toda uma nação, porque eram judeus, porque faziam parte do povo de Deus. Meus irmãos, eu e você não precisamos de muitos motivos para ser odiado pelo mundo, porque basta simplesmente assumirmos a nossa identidade como servos de Deus. Basta assumirmos a nossa identidade cristã e o mundo irá odiá-lo por isso. Basta defender os valores da palavra de Deus e você será tido como retrógrado, como alguém que vive no passado, como alguém que não evoluiu, como alguém que não está aberto às novas tendências, aos novos costumes, para alguém que não aceita o outro como ele é, simplesmente porque você defende valores prescritos na palavra de Deus. Agora, quando você sofrer algum tipo de afronta por causa da sua fé, lembre-se dessa história, mas lembre-se também das palavras de Cristo ali em João capítulo 15. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Este é o motivo pelo qual o mundo não tolera aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que defendem a causa de Cristo, porque nós não pertencemos ao mundo, porque nós escolhemos seguir a Cristo, e tal como Cristo foi odiado pelo mundo, nós, os seus discípulos, os seus súditos, também seremos odiados pelo mundo.
Mas mesmo diante deste ódio e oposição, escolham servir a Cristo, escolham manter a sua identidade. Faça como Mordecai neste momento e diga não mais. A terceira lição deste texto é que as trevas não podem suportar a luz. Não há comunhão entre as luzes e as trevas. E agora o decreto é feito por Amã. O decreto da morte dos judeus se espalha por todas as províncias do Império Persa. Chamaram, versículo 12, chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, em nome do rei Assuero, se escreveu, e com o anel do rei se selou. O Império Persa tinha um sistema avançado de correios. Eles entregavam e distribuíam os decretos reais pelas 127 províncias muito rapidamente. Cavaleiros, homens, eram então trabalhadores desse correios e eles espalhavam os decretos imperiais. E o decreto então foi lançado, foi selado, foi escrito na língua de cada povo, de cada província e foi então enviado. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei. E qual é o propósito dessa carta? O versículo 13 vai dizer: para que se destruíssem, matassem e aniquilassem. 3 verbos são usados aqui para descrever o propósito desta carta. O conteúdo desta carta era conteúdo de morte, morte do povo de Deus, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. O dia determinado pela sorte foi o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Não contente apenas com a morte, foi permitido também que aqueles que se levantassem contra os judeus, isso como um estímulo, poderiam ficar com os seus bens, com os despojos que pertenciam aos judeus. Tais cartas encerravam o traslado do decreto, a determinação do decreto, para que se proclamassem a lei em cada província, e esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Enquanto as cartas eram enviadas pelos correios a 127 províncias, como é que estava Amã e Assuero? Versículo 15. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, muito rapidamente. E a lei se proclamou na cidadela de Susã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Susã estava perplexa. Luz e trevas não se combinam, não podem permanecer no mesmo lugar. Meus irmãos, o mundo sempre estará em oposição contra a igreja de Cristo. E os intentos contra o povo de Deus sempre serão dos piores. Satanás, ainda que preso, ainda que limitado, ele está agindo com os meios que Deus ainda lhe permitiu para agir. E ele age contra o povo de Deus, ele age contra a igreja de Cristo. Ele levanta homens malignos para perseguir e destruir governantes ímpios, para perseguir e destruir o povo de Deus espalhado pela face da terra. E nós não podemos ser sensíveis a isso, não podemos olhar isso com desprezo, porque de fato há uma luta no plano espiritual que ocorre além deste plano terreno, o qual nós vemos. Uma luta que nós não enxergamos, mas que está sendo travada desde os tempos eternos. A luta do bem contra o mal. Entretanto, meus irmãos, nós podemos olhar para esse rei ímpio que não faz caso de uma nação inteira e ver que ele é um antitipo de Cristo. Ele é um exemplo contrário da pessoa de Cristo. Cristo, ele é o verdadeiro e supremo rei. Deus teria motivos suficientes para exterminar cada um de nós, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós entristecemos constantemente o Espírito Santo de Deus, e nós sim, por conta dos nossos pecados, somos dignos do inferno e da condenação eterna. Mas diferente de Assuero, que propôs um decreto para exterminar o povo, Deus
sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, mesmo estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. O Rei dos Reis decidiu nos perdoar à custa da sua morte, à custa da morte do seu Filho Jesus Cristo, à custa do seu sangue derramado na cruz, e tendo como garantia a ressurreição, nós podemos ser aceitos à presença de Deus. O decreto de morte, o escrito de morte que nos era contrário, Jesus encravou na cruz, como nós lemos na carta de Paulo aos Colossenses. Ele anulou o escrito da dívida que nos era contrário. A carta de morte a qual nós estávamos destinados por conta dos nossos pecados foi anulada pelo sacrifício de Cristo. E esse rei, que diferente do rei Assuero, se levanta para a nossa salvação, é o supremo rei de toda a terra. É perante este rei, o rei Jesus, que nós devemos nos curvar. Perante este rei, o rei Jesus, que morreu em nosso lugar para que pudéssemos viver, que nós devemos nos prostrar em reverência e adorar a majestade deste rei. Por isso, John Newton expressa de modo muito eloquente, esse mesmo John Newton que resolveu certo dia dizer não mais ao pecado, à escravidão, ao tráfico de escravos, esse mesmo John Newton, experimentando a graça de Deus, ele compôs esta canção: venham, amemos, cantemos e contemplemos, adoremos o nome do Senhor. Ele silenciou o estrondoso trovão da lei e apagou as chamas do monte Sinai. Ele nos lavou com o seu sangue e nos levou para perto de Deus. É diante deste rei que você deve se prostrar. Se a graça do Senhor Jesus te alcançou, você precisa se posicionar como servo de Cristo. Nós podemos estar errando em nossos caminhos, sucumbindo diante dos caprichos deste mundo, mas não é tarde demais. Não é tarde demais para decidir-se por Cristo. Não é tarde demais para lembrar do seu poder e do seu sacrifício na cruz e dizer não mais. Não é tarde demais para que você, assim como Mordecai, se posicione, revele a sua verdadeira identidade e mostre que você pertence a um rei, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o seu Salvador, que morreu e ressuscitou para que você pudesse ter vida e vida em abundante. E diante de tão grande salvação, você precisa se posicionar e dizer não mais ao pecado, não mais às influências do mundo sobre a sua vida. Identifique quais são as influências que o mundo tem imposto a você, em quais áreas tem sido difícil dizer não, e se posicione. Diga não mais às festas, diga não mais às reuniões mundanas regadas a álcool e outros vícios, diga não mais a vestimentas indecentes, diga não mais a comportamentos e músicas que não condiz com a vida cristã, diga não mais à busca desenfreada pelo dinheiro, diga não mais aos pecados sexuais, à prostituição, à pornografia, a vídeos e filmes indecentes que vez ou outra você vê, diga não mais ao ídolo que o mundo tem apresentado a você, e que você ainda insiste em se curvar diante dele. Diga não mais, para que você possa viver a plenitude da vida em Cristo Jesus. O que tem impedido você de vir a Cristo verdadeiramente? O que tem impedido você de fazer-se presente em sua igreja, de se declarar como um discípulo de Cristo, de amar a Cristo com todas as suas forças, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento? Faça como Mordecai. Entenda que uma hora você precisa se posicionar como um povo de Deus, como um servo de Deus, como um cristão que foi salvo pela graça de Cristo. Às vezes nós olhamos para o mundo, para os governantes e pensamos: será que Deus não está agindo? Será que Deus não está vendo a situação? Parece que Ele não está agindo no decurso da história, mas não se preocupem. Ele tem um controle de todas as coisas. Deus é o vingador de toda injustiça, e nada ficará impune aos olhos dele. De fato, tal como os judeus no reino da Pérsia, nós também estávamos fadados à morte, ao extermínio, por conta dos nossos pecados. Mas Deus nos deu um escape.
Esse escape está na morte, na condenação de Cristo, que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Então confie não em si mesmo, não nas suas forças, mas confie em Cristo. Tenha Cristo como seu único e suficiente Salvador. E se posicione, diga não mais à influência do mundo e assuma Cristo como seu Senhor e Salvador, como o Senhor da sua vida, aquele que morreu e ressuscitou para que você pudesse ter vida e vida plena. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.